Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Fica a Drica. Hoje eu vou trazer para vocês um tema muito importante e que traz algumas dicas sobre como agir diante de situações em que há suspeita de abuso com crianças. Você que tem filhos, você que é professora, você que é professor, você que tem então alunos, sobrinhos, né? Fique atento sobre qualquer sinal que as crianças possam estar demonstrando. A suspeita de abuso, ela deve sempre ser investigada cautelosamente, cuidadosamente, porque isso vai afetar e muito na vida da criança, na vida familiar, né? Então, é necessário uma investigação muito cuidadosa. Frequentemente, o agressor é um membro da família, né? Ou um responsável pela criança, alguém que ela conheça, que ela conviva, talvez não frequentemente, mas de vez em quando, ou até frequentemente, né? E ela confia, muitas vezes a criança confia nessa pessoa, por isso acontece o abuso, né? Então ela acaba tendo uma estreita relação afetiva com o abusador, né? Quando o abuso sexual é feito por meio do incesto, ou seja, o pai da criança, né, comete, e eu digo sempre no masculino porque a maioria dos casos são gerados por homens, né, mas existem também mulheres que causam abuso, né, que fazem e abusam de crianças, mas normalmente são homens, então e pais, né, e no incesto é bem mais profundo e traumático, né, a dor, a tristeza. Então a criança ela fica marcada por uma ideia de abandono, de traição, de que ela foi negada, né? E que também os direitos dela como criança, né, foram tirados, né? E o amor, enfim. Então as consequências que acabam sendo geradas pro emocional dessa criança é devastador, né? É devastador. Uma autoimagem acaba se formando de uma maneira destrutiva, existe uma profunda dificuldade de estabelecer relacionamentos com as pessoas posteriormente, né? Principalmente relações de respeito, né? Porque normalmente o abusador é um adulto ou é uma pessoa que traz ela uma ideia de autoridade, né? Então, estabelecer relações de respeito passa a ser algo muito difícil, né? De admiração, de confiança. Então, futuramente, essa criança ela vai ter dificuldades muito grandes, muito sérias de se relacionar com adultos, né? Sempre desconfiando, sempre se sentindo de uma forma ou outra culpada, e aí vem essa questão de não conseguir se relacionar com autoridade. Outra coisa que o silêncio e a negação dessa criança é normal, né? Não significa que ela tá guardando um segredo ou que ela gostou, mas na verdade ela tá se protegendo. É uma tentativa de preservar, inclusive, a família, né? Porque normalmente esses abusos, eles vêm carregados de ameaças, caso ela venha se defender, caso ela venha pedir ajuda, né? Então, ela acaba não contando pra ninguém, ela acaba se calando, se fechando, né? Evitando, assim, de se dar conta da contradição que existe entre o papel da proteção, que é esperado pela família, né? E a violência também que existe nessa família, né? Então, essa criança, ela fica completamente isolada, né? Depois as pessoas que ao redor não tiveram culpa, as pessoas que não têm envolvimento nenhum, né, nesse abuso, passam a ser suspeitas também para essa criança. Então imagina a dor, o sofrimento e o isolamento, né, que ela acaba vivendo. Geralmente os homens que cometem os incestos, eles são maioria então os que fazem, né, em detrimento de mulheres, mas essas pessoas sempre tiveram uma infância conturbadora, uma infância marcada de privações, principalmente emoções sociais, né? E sérias, emoções afetivas, né? Então, essas pessoas sempre foram marcadas por essas privações, né? Então,
ou pela morte de uma mãe, né? Foi causada por uma morte de uma mãe, ou por uma doença grave que deixou a pessoa totalmente vivendo de uma maneira vegetativa na cama, né? Sem nenhum tipo de relacionamento ou convivência com a criança, né? Ou com a pessoa quando passou pela situação de privação. Abandono dos pais, né? E essa criança vai para um orfanato, fica sozinha, enfim. Todas essas questões, elas podem estar presentes e normalmente existe alguma dessas questões presentes no abusador, né? Então é uma pessoa que se sente também rejeitada e aí ela comete então esses abusos. Em muitos casos, o agressor ele abusa sexualmente da criança, mas não para se satisfazer sexualmente, né? Para ter prazer sexual ou por necessidade sexual, mas principalmente por desejo de se sentir importante, por desejo de se sentir poderoso, dominador, admirado, desejado. Então são as causas que motivam um abusador a abusar de crianças. Como eu disse, então, não por interesse sexual, por desejo sexual. Mas veja, invertendo exatamente esse papel de como e quando ela acabou sendo também negada, acabou sendo deixada, abandonada. Então ela tem essa necessidade contrária de se sentir importante de alguma forma, né? Bem, eu tenho 17 dicas para deixar aqui que vão falar a respeito do nosso olhar cuidadoso, né? De maneiras que nós precisamos tomar, atitudes que nós precisamos tomar para ficarmos atentos ao comportamento das crianças mais frequentemente, né? Esses comportamentos são observados mais frequentemente, se elas já foram abusadas ou estão sendo abusadas sexualmente, ok? Então, o primeiro deles, elas se tornam crianças extremamente submissas, então é fácil observar a maioria dessas características, né? Então, a primeira delas, ela se torna uma criança extremamente submissa, né? Ela obedece, ela abaixa a cabeça, ela faz por medo de que alguma represália venha na sequência. As crianças passam a ser extremamente agressivas e antissociais, né? Elas não querem se relacionar, elas evitam amigos, idas e vindas para as casas, para as brincadeiras, né? E normalmente se tornam agressivas, né? Batem, criam situações problema nos relacionamentos, então elas estão sempre demonstrando agressividade, né? Elas aparentam ser crianças mais maduras, mas na verdade elas são pseudo-maduras, né? Porque ela começa então a se fechar e começar a demonstrar-se mais adulta, mais capaz para se proteger, como se ela estivesse podendo enganar as pessoas em relação à inocência dela, né? Ela fica se protegendo de demonstrar inocência. Uma quarta característica, as crianças passam a ter brincadeiras sexuais persistentes, exageradas, inadequadas. Então é aquela criança que na escola passa e dá um tapa no bumbum do menino, da menina, e faz isso frequentemente, né? É aquela criança que desenha pênis, desenha vagina na lousa, na carteira, em todos os lugares. Então é uma criança que passa a ter uma vivência e brincadeiras sexuais, né? Persistentemente, né? De uma forma exagerada e inadequada. Então são crianças que elas buscam fugir de casa, principalmente quando o abusador mora dentro do mesmo ambiente que ela, né? Então ela procura sair de casa o mais cedo possível para ir para a escola. Ela é a primeira a estar pronta para fugir disso, então ela quer estar bem cedo na escola e é a última a sair. É a criança que foge para querer voltar para casa. Então ela tem também essas características, né? Porque ela quer escapar de voltar então para o seu lar. Outra característica, a sexta característica, é que são crianças com fraco ou nenhum relacionamento com pares, né? Se é um menino, ela não consegue se relacionar com meninos, com homens. Se ela é uma menina, ela não consegue se relacionar com meninas, com mulheres, né?
e uma imensa dificuldade de estabelecer vínculo, né? De amizade, de fidelidade, de compromisso, né? Sempre se ausentando, não participando de atividades coletivas, né? Atividades familiares, atividades escolares, atividades sociais, né? Então ela foge realmente de manter vínculo e de estar em ambientes onde ela possa estar sentindo-se insegura e sofrendo algum risco, né? São crianças com dificuldade de concentração na escola, né? Ela não consegue aprender, o foco, ela se distrai, o foco não é direcionado ao que está sendo falado, né? Ela tem constantemente uma sensação de estar viajando, da mente estar voando, né? Então, ela vai passar a ter uma dificuldade de concentração. Oitavo, são crianças com queda repentina do desempenho escolar. Então, observa-se, de repente, do nada, uma criança que é muito bem na escola, estudiosa, tirava excelentes notas, né? Dominava o conteúdo, de repente, ela não está mais participativa, ela tira notas baixas, ela não consegue absorver o conteúdo, a aprendizagem, né? Então, é uma outra característica também. Uma outra situação, né, que as crianças com total falta de confiança nas pessoas, que é também uma característica, né, em especial nas pessoas de autoridade. Então, a própria professora, o professor, diretores de escola, os pais, enfim, pessoas que são autoridade para ela, deixam de passar essa confiança e ela não consegue ter mais confiança nos adultos que representam a autoridade. Uma 10ª característica são crianças que passam a ter medo dos adultos do seu sexo oposto, né? Então, uma criança menina, ela vai ter muita dificuldade de se relacionar com adultas, mulheres adultas, né? Porque sempre tem à mente dela essa questão do risco de passar novamente pelo abuso. Crianças com comportamento aparentemente sedutor, né, com pessoas adultas do sexo oposto ao seu, também é uma característica. Ao mesmo tempo que ela pode ser uma criança que se isola e não se relaciona com as pessoas do mesmo sexo, porque ela não confia mais, ela também pode se tornar completamente sedutora para as pessoas também do sexo oposto, né, tentar ganhar através do carinho, da fala, ser uma pessoa que está sempre rodeando, uma criança está sempre rodeando para ganhar tudo aquilo que ela quer, para ela convencer, né? Então ela passa a ter atitudes sedutoras, e não só sobre os seus interesses, mas até sexualmente falando, sedução sexual, porque isso passou a ser a sua principal interpretação da vida, né? A sexualidade. Ou uma 12ª característica, crianças que fogem de casa, né? Ou elas fogem, não avisam onde estão, passam o dia inteiro fora, volta à noite, ou ela nunca mais volta para casa, fogem. Então, nem sempre, né, essas crianças que os pais colocam as fotos dela, desaparecida há tanto tempo, nem sempre são situações de sequestro, né? Nem sempre são situações em que a criança ela foi roubada para ser vendida, não, ela pode ter fugido realmente dessa realidade, né? Sumindo realmente de casa, fugindo da situação que ela vinha vivendo, né? Uma 13ª característica são crianças com sérias alterações do sono, né? Ela tem dificuldade de dormir, ela não consegue descansar, ela passa a ter insônia, com medo de que aconteça alguma coisa enquanto ela está dormindo. Então, ela se priva do sono, né? Ela não consegue dormir mais, porque ela também relaciona o sono, relaciona o descanso com aquilo que foi feito na cama, com aquilo que foi o que aconteceu em termos de abuso na cama. Cama era um lugar de descanso e sono, agora passa a ser um símbolo do abuso, né? Então, ela estabelece o medo de dormir e de sofrer um ataque. 14ª característica são crianças com depressão
clínica, depressão profunda. Não são aquelas crianças que passam a ficar oprimidas, né? Quietinhas no seu canto porque não estão bem, mas ela passa a desenvolver realmente uma depressão com todas as características clínicas, né? Então ela passa pelos transtornos, ela passa pelas situações de mal-estar físico, né? Então aí tem todas as características de uma depressão, que ela vive também essas características e com um grande risco de ser uma criança que tenha propensão ao suicídio, né? São crianças que muitas vezes elas até verbalizam: eu vou me matar, a vida não é legal, né? Então observem crianças que tenham esse diálogo, que tem esse tipo de discurso, que são sempre isoladas, não estão bem emocionalmente, não estão bem fisicamente, porque a depressão, ela realmente afeta físico e não só a mente, né? Então, 16º são crianças com comportamento de automutilação. Então, assim como são ideias suicidas constantemente, né, uma depressão que leva ela a ter vontade de morrer, ela passa a ter também, a sinalizar, aliás, através da mutilação. É uma criança que se machuca, que se corta, é uma criança que está sempre de agasalho, manga comprida, gorro na cabeça, porque ela quer esconder o que ela fez, né? Ela se corta, ela se machuca, para realmente entender o motivo da sua dor, né? Então, elas expressam dessa forma a dor, através da automutilação, né? E por último, 17ª consequência ou aparência ou característica de que as crianças passam a ter imenso sentimento de culpa em relação a tudo. Tudo que acontece, a culpa é dela. Não, a culpa foi minha, a vovó tá doente, a culpa é minha, meu irmão caiu no chão, a culpa é minha, a vida tá ruim assim, a culpa é minha. Ela precisa encontrar uma justificativa para o seu sofrimento. Então, tudo que acontece, a culpa é dela. Então, observem essas 17 características, elas são muito fortes, elas são importantes para poder trazer uma interpretação do que essa criança vive, né? Bem, então como eu posso sondar, além dessas 17 características, né, a uma criança em que eu esteja desconfiado do seu comportamento, esteja desconfiando que ela possa ter sido abusada, né? Em primeiro lugar, incentive essa criança a confiar em você, a ter uma conversa aberta, né? Que ela tenha a sua credibilidade e que ela possa, em algum momento, confiar de tal forma e passe a verbalizar o que aconteceu com ela, né? Então, ela precisa, em primeiro lugar, desenvolver com a pessoa que está observando, né, com o adulto que está intencionado em cuidar dela, de que ela se sinta completamente à vontade e possa usar do diálogo para expor a sua dor, né? Outra questão, se certifique de que você já identificou através dos comportamentos dela, se são realmente condizentes ao abuso. Então, essas duas questões, gente, são muito importantes de terem, assim, absoluta certeza antes de levantar qualquer suspeita, né? Ou trazer uma tentativa de investigar nessa criança os ocorridos, porque pode não ser uma questão de abuso sexual, né? Então, tenha muito cuidado para levantar essas 17 características, para poder observar se essa criança realmente ela mostra esses comportamentos, né? E fazendo primeiro com que ela crie um vínculo com o adulto para poder confiar e abrir o seu coração, ok? Antes de sair investigando, fazendo perguntas. Os desenhos são muito importantes, eles falam também a respeito da dor, do emocional dessa criança. Então, se certifique, né? Se ela já demonstra um indicativo da sua dor através dos desenhos. Esses desenhos vão demonstrar muita agressividade, né? Então, tem várias características que são observadas, são notáveis através dos desenhos da criança. E para isso eu vou gravar um outro vídeo e falar para vocês novas dicas a respeito do perfil de uma criança abusada. Mas observe
os desenhos que essa criança usa para se comunicar, ok? Bem, e para encerrar, deixa essa criança tranquila em relação às ameaças do abusador, né? É muito natural que o abusador esteja sempre ameaçando essa criança. Então, uma das tranquilidades que você precisa passar para essa criança é que ela não vai passar por nenhum tipo de privação, abrindo-se, confiando no adulto, né? Por exemplo, uma das falas, né, que é muito normal, né? Se você contar isso à mamãe, ela vai ficar muito irritada, vai ficar muito brava com você. Então, não conte isso para a mamãe. Então, tem que desmistificar isso, mostrando-se que ela pode confiar, né? Que ela pode contar, que não vai ficar brava, que não vai acontecer nada, que a mamãe quer ajudar, né? Outra fala, né? Se você contar isso para alguém, eles vão te mandar embora de casa. Você não vai mais poder morar com a sua família, né? Então é uma outra, um outro sentimento que essa criança tem que precisa ser completamente desmistificado, descaracterizado, né? Filha, filho, jamais a mamãe vai abandonar você. Você precisa confiar em mim, né? Jamais você vai ser colocada fora de casa, né? Se alguma coisa tenha acontecido com você, né? É importante que ela sinta essa segurança. Uma outra fala é que se você contar isso para alguém, eu vou te matar, né? Então, a fala do abusador. Então, o responsável por essa criança, aquele que realmente tem observado e quer cuidar dela, precisa deixar muito claro para a criança que ninguém vai matá-la, que vocês estão sob os cuidados, que vocês estão muito atentos a partir desse momento que ela passou a demonstrar tristeza. Então, para ela ficar tranquila que ela não vai ser morta, que ninguém vai matá-la. Né? Então, ela precisa ser convencida de que realmente alguém observou que está acontecendo alguma coisa e vai estar realmente oferecendo segurança para ela. E por último, se você contar isso, eu mato a sua mãe, né? Outro tipo de ameaça muito comum. Então, essa criança precisa saber que ninguém vai matar a mamãe, que ela está observando tudo que está acontecendo, ela já avisou as pessoas para ajudarem ela, enfim, a mamãe não vai morrer, isso não vai acontecer. Enfim, de alguma forma, essas 4 características precisam entrar no coração da criança de forma que ela não tenha mais medo diante de uma ameaça e que ela possa abrir o seu coraçãozinho, tá? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje, né? Fica a dica, ok, pessoal? Realmente, tendo identificado um abuso, cuide dessa criança com muito carinho, dedicação, com tempo, né? E, principalmente, encaminhe essa criança para uma terapia. Ela precisa restaurar a sua autoestima, ela precisa restaurar a sua confiança, ela precisa ressignificar o mal que foi feito a ela para que ela possa continuar a sua vida sem maiores traumas, ok? Bom, pessoal, até a próxima dica, até a próxima instrução a respeito do emocional. Um abraço e até lá. Tchau!